O estado de São Paulo tem 12 cidades no ranking dos piores índices de poluição do ar no Brasil. O mapeamento é do Ministério da Saúde em uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Nós vamos entender melhor o que está acontecendo no quadro CNN Terra com o analista Pedro Cortes, que está aqui já ao meu lado. Muito boa noite, professor. Quais são essas 12 cidades paulistas com o ar mais poluído? Uma lista que ninguém gostaria de estar, mas que infelizmente está feita, né? Boa noite. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Nós temos uma arte com essa relação das cidades mais poluídas do Brasil, todas elas no estado de São Paulo. E todas com o mesmo índice? Todas com o mesmo índice, que é o de 39 microgramas por metro cúbico. O que significa isso? Isso é a quantidade de fuligem fina que essas cidades têm na média do ar, apresentaram na média em 2023. Só lembrando, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 5 microgramas, ou seja, nós estamos aqui com quase 8 vezes mais de poluentes, né, nessas cidades. E esse tipo de poluente, ele causa um problema muito sério, porque ele penetra muito fundo no nosso sistema respiratório. Os nossos filtros não conseguem reter muito essa fuligem fina, e essa fuligem, ela dá carona a outros poluentes, que eles grudam nessas partículas de fuligem e também têm um acesso profundo ao nosso sistema respiratório. Então, ela é altamente prejudicial. Então, não é só o problema que ela causa por si só, mas também a carona que ela oferece a outros poluentes. Olhando essa lista aqui, Pedro Cortes, é impressionante para localizar quem não é aqui de São Paulo, porque a primeira ideia que as pessoas pensariam era a própria capital, a própria cidade de São Paulo, mas que tem um território bastante extenso. Mas muitas dessas cidades são da região metropolitana de São Paulo ou praticamente vizinhas. Por exemplo, aqui está na ordem alfabética. Araçariguama é logo depois aqui, saindo pela Castelo Branco, que é a rodovia que vai para Sorocaba e para o interior do estado, para a região central, logo depois da região metropolitana. Mas Barueri, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, todas essas cidades, Santana de Parnaíba, todas essas cidades são da região metropolitana. Jundiaí é no interior, mas é uma das cidades próximas aqui da capital. Essa localização diz o que vale destacar de por que necessariamente são essas cidades. São cidades que têm muitas indústrias ou são passagem de transporte rodoviário, são cortadas por estradas. O que explicaria estas cidades estarem com os piores índices? Essas cidades que você destacou, elas compõem, como você disse, a região metropolitana de São Paulo, que congrega 20 milhões de habitantes. Ou seja, nós temos na região metropolitana de São Paulo 2 vezes a população de Portugal ou metade da população da Argentina. Nós temos uma quantidade muito grande de veículos, né? A cidade de São Paulo tem quase 12, só a cidade, né? Sem contar a região metropolitana, tem quase 12 milhões de habitantes e quase 8 milhões de veículos licenciados. Nós estamos caminhando para um índice muito ruim, que seria de um automóvel ou um veículo por habitante. Então, nós temos uma quantidade muito grande de veículos circulando na região metropolitana, né? E boa parte disso consumindo combustíveis fósseis, ou seja, gasolina, óleo diesel. Não dependendo muito do preço, mas, em geral, os motoristas acabam preferindo mais a gasolina do que o etanol. O etanol ele teria uma capacidade de gerar um volume menor de material particulado, mas também tem atividade industrial relacionada nessas indústrias, nessas cidades, principalmente no entorno da capital. Na capital, nós temos restrições, né, por parte da prefeitura, da instalação de grandes indústrias. Então, essas indústrias acabaram migrando para a região metropolitana ou para o interior, inclusive porque os terrenos são, né, mais acessíveis, né, o custo é menor. Então, nós estamos aqui nesse ranking que é muito perverso para a população. Sem dúvida alguma. E, Pedro Cortes, todas as regiões do Brasil respiram níveis de poluição superiores ao recomendado. Já tem uma outra tela aqui que nos mostra que o nosso problema não é só aqui, mas tem uma região que chama a região que chama mais atenção é justamente aqui o Sudeste. E por que o Sudeste agrega as cidades com ar mais poluído? É um pouco também dessa explicação de também uma grande concentração populacional, grande concentração de atividade industrial. O que explica
essa maior atenção para o Sudeste? Essa mancha vermelha e a mancha laranja, elas indicam regiões metropolitanas, indicam região metropolitana de São Paulo, no caso da mancha vermelha, e no caso da mancha laranja, a região do Grande Rio. Nós temos essas grandes metrópoles têm uma atividade muito grande relacionada à indústria e também movimentação de frota, movimentação de carga. Mas há também no interior do estado, no interior da região sudeste, o problema das queimadas. Ele persiste e nós recebemos também fuligem de queimadas que estão sendo feitas na Amazônia, no centro-oeste, Os ventos acabam trazendo isso também para a região sudeste. Ou seja, teve vezes assim de grandes queimadas do pessoal falar, de sentir essa fumaça se deslocando. Nós tivemos um episódio há alguns anos da chamada chuva negra, que foi uma chuva com uma coloração muito escura, que era a fuligem que vinha das queimadas da Amazônia. Então, essa fuligem servia como uma espécie de marcador da origem dessa chuva que vinha da Amazônia carregando essa fuligem. Então, se não bastasse a poluição que a gente gera uma série de atividades, a gente também tem a poluição gerada em outras áreas. E uma das formas de contornar esse tipo de problema seria investindo, por exemplo, em transporte público de qualidade, porque aí você consegue retirar os veículos da rua. Muita gente acaba optando pelo transporte individual devido à má qualidade do transporte público nas grandes cidades de maneira geral. Uma outra forma também seria adotar o que São Paulo adotou há alguns anos, que é aquela inspeção veicular. Ou seja, pegar os veículos já a partir de 5, 6 anos de uso em diante e condicionar o licenciamento anual a uma verificação do nível de emissão para ver se está dentro do regulamento para aquele tipo de modelo e para aquele ano de fabricação. Porque muitos veículos acabam não tendo a manutenção adequada e com o decorrer do tempo vai aumentando a poluição. É uma medida antidemocrática, assim dizer. A população não gosta disso quando se fala, mas é necessário porque é o próprio ar que a gente está respirando. Pois é, no fim das contas, o que sai do escapamento do nosso carro acaba voltando para nós próprios, para o nosso pulmão. E essa sem falar, mencionando essa questão do transporte individual versus transporte público nas grandes áreas urbanas, mas a própria questão do transporte. O Brasil ainda depende muito do transporte rodoviário para suas cargas. Exatamente. Se não me engano, da ordem de 70% da carga vai por rodovias. Se fosse por trem, por cabotagem, por outros meios, também seria uma forma de reduzir a pressão. Embora, no geral, no Brasil, professor, para a gente arrematar, ainda é a questão do desmatamento o maior gerador de poluição de gases. As queimadas são as grandes responsáveis pelo elevado nível de emissões de gases de efeito estufa que a gente tem no cenário mundial. Pois é. Bom, para a gente entender que o cenário é complexo e que as soluções têm que ser tomadas de forma global e conjunta, sem trocadilho aqui. Pedro Cortes, muito obrigado mais uma vez pela participação. Até a próxima.